Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que hoje, se você acompanha o que certas pessoas estão falando no mundo, você fica sabendo das coisas antes delas acontecerem. Existem agora novos oráculos, novos profetas no mundo, que se você saber ler no lugar certo, você vai se antecipar e vai se antecipar com grande facilidade, ok? Antes de a gente entrar no assunto, fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo, venha estudar conosco para entender melhor como você navega nesses mares aí, caminhos tortuosos nesse ano. E são 3 grandes blocos de temas de estudo. O primeiro grande bloco é a questão dos jogos de poder e das estratégias bélicas lá fora e aqui dentro. A questão do cenário espiritual do final dos tempos e como isso influencia aqui. E também a educação financeira para você saber se organizar nesse momento tão difícil, tá? Além disso, fica a dica aí dos livros que separei a dedo para vocês. 3 em especial: Transformação Total do Seu Dinheiro, 70% de desconto; Empreendedorismo Transformador, 70% de desconto; Mindset de Faxineiro a Milionário em 5 anos, 60% de desconto. Primeiro link aqui embaixo o curso, segundo link aqui embaixo os livros. Quando o pessoal da Grécia Antiga se encontrava assim diante de importantes decisões, era muito comum eles consultarem os profetas, né, os oráculos naquela época. E o mais famoso deles era o oráculo de Delfos, né, e essa era uma das instituições mais poderosas dos tempos antigos. Romanos e egípcios, além dos gregos, também iam lá para o local onde as pitonisas, que eram mediadoras entre os deuses e os homens, revelavam as vontades e as instruções do deus Apolo, que é o deus da luz, do conhecimento. As narrativas contam que no intuito de descobrir, por exemplo, qual seria o ponto central do mundo, Zeus teria liberado 2 águias na extremidade da Terra, viajando em direções opostas. O ponto de encontro foi exatamente na cidade de Delfos, que passou a ser considerada uma espécie de umbigo do mundo, né? Um local de comunicação com o além. Depois de séculos de enorme importância, no ano 361 ocorreu ali o último oráculo, quando o imperador Juliano tentou em vão restaurar o culto às divindades pagãs em meio a uma cultura cada vez mais cristã. Nos dias atuais, entretanto, outra cidade parece estar construindo para si a reputação de o segundo umbigo do mundo, fonte de profecias para toda a humanidade. Eu estou me referindo exatamente a Genebra, na Suíça, residência da antiga Liga das Nações, precursora da ONU, e sede também do Fórum Econômico Mundial, que está ganhando atenção com as suas previsões, sempre muito sinistras, né? Em 2016, o Fórum Econômico gerou muita polêmica quando liberou um vídeo nas suas redes sociais que trazia 8 previsões para o mundo em 2030. Entre elas, aquela famosa: você não vai possuir nada e será feliz, o que você quiser você vai alugar e será entregue por um drone. A deputada dinamarquesa Ida Auken, que é a autora do documento, ela defendeu-se das críticas, né, desse documento que ela fez, dizendo que não se tratava de um plano ou desejo, mas apenas de um cenário hipotético, cujo objetivo seria mostrar para onde a humanidade estava caminhando, tendo em vista os rumos do desenvolvimento tecnológico. Pouco antes disso, em março de 2015, o nosso tio Bill, lá da Microsoft, ele proferiu uma importante palestra lá no TED Talks, alertando para a possibilidade de uma crise sanitária futura. Já em outubro de 2019, a Universidade Johns Hopkins, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e com a fundação do tio Bill, realizou uma reunião chamada Evento 201, um exercício sobre o que aconteceria se um agente causador de uma enfermidade muito mortal se espalhasse pelo mundo. E a gente sabe o que aconteceu exatamente algum tempo depois, ou seja, previsões cumpridas desses oráculos novos do mundo. Após análises tão precisas, torna-se prudente olhar com atenção o que essas instituições desse porte têm alertado sobre o futuro próximo. Talvez nesse caso, eu me lembro até de uma reflexão sobre o filósofo Blaise Pascal, que montou uma história que ficou famosa como o apostador de Pascal, né? A aposta de Pascal foi um experimento mental que ele fez, matemático e filósofo filósofo e matemático francês Blaise Pascal, segundo a qual, para ele, né, nessa aposta, é mais benéfico você acreditar na existência de Deus e viver segundo essa crença do que o contrário. Ele separa então a estrutura do seu argumento da seguinte forma: se você acreditar em Deus e estiver certo, você vai ter um ganho infinito. Se você acreditar em Deus e estiver errado, você vai ter uma perda finita.
Se você não acreditar em Deus e estiver certo, vai ter um ganho finito. Agora, se você não acreditar em Deus e estiver errado, vai ter uma perda infinita. A ideia pode até parecer simples, mas representou um experimento inovador na área da teoria das probabilidades, até sendo consolidado como um dos exemplos de aplicação prática da teoria da decisão, além de funcionar como uma espécie de precursor tanto do existencialismo quanto do pragmatismo, né? Portanto, não seria talvez insensato dizer que, baseado em Pascal, é benéfico nós olharmos as projeções desses grandes think tanks com muita cautela, né? Na esteira das próximas previsões que o Fórum Econômico Mundial está organizando, está fazendo, eles fizeram um evento chamado Polígono Cibernético, que a gente já citou aqui, com o fim de preparar o mundo para uma crise que, segundo Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico, pode ser muito pior do que aquela que se espalhou pelo mundo em 2020, porque essa seria uma crise cibernética. Especialistas associados ao projeto explicam que uma ofensiva digital com características semelhantes à última crise sanitária se espalharia muito mais rápido e mais longe do que qualquer agente causador biológico. Isso porque sua taxa de reprodução poderia ser até 10 vezes maior do que a experimentada na crise sanitária. Por essa razão, Schwab defende que os prejuízos gerados num evento cibernético seriam ainda maiores se comparados àqueles advindos da crise sanitária. Entre os potenciais alvos aí de uma eventual ofensiva cibernética estão os sistemas financeiros globais, as cadeias de suprimento e as redes de energia elétrica. Temos visto questões de derrubada de torres elétricas aqui no Brasil recentemente. Vimos a Bolsa de Nova York recentemente travar por um problema técnico que pode ter sido uma ofensiva cibernética. E a gente tem visto até lá na Europa, exatamente onde está acontecendo essa encrenca agora, eles já tiveram várias vezes derrubada do sistema elétrico causado por uma questão de ofensiva cibernética, como aconteceu em 23 de dezembro de 2015, quando o oeste do país ficou debaixo de um apagão que deixou cerca de 230 mil pessoas sem eletricidade por um período de mais 6 horas. Apesar de claramente ser difícil apontar com certeza a origem dessa ofensiva, o pessoal de lá colocou a culpa nos seus vizinhos de Moscou, né? Em um comunicado oficial, o líder do país naquela época afirmou que o blackout seria parte de uma estratégia de ofensiva cibernética capitaneada por Moscou, né? Ou seja, quando a gente olha a situação do mundo hoje, caso se concretizem, as estimativas do Fórum Econômico Mundial poderiam abrir margem para uma reestruturação de todo o sistema econômico internacional, muito semelhante ao que o próprio Klaus Schwab tem chamado de grande redefinição ou grande reset. A gente não pode prever exatamente o que vai acontecer no futuro próximo, mas a sugestão de Pascal talvez nunca tenha sido tão útil, né? Porque diante dos oráculos de Genebra e do Fórum Econômico Mundial, eu fico com a sugestão do apostador. Sai mais barato crer e se preparar do que duvidar. E você, o que você acha? Deixa um forte abraço aí embaixo, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Fica o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, primeiro link aqui embaixo. Fica o convite para você adquirir os livros que separei a dedo para vocês, com até 70% de desconto, o link também está aqui embaixo. E é isso, pessoal, me diz o que você achou, um abraço, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Até breve. Fica o convite para você se inscrever no canal também, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa. E se você quer receber todas as novidades aqui do canal, deixa aí embaixo o seu clique no sininho das notificações e coloca lá para receber todas as novidades, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas aí, tem que é bom. Valeu!